Fala, meu povo. Para muitos, o ano de 2023 será muito desafiador. Muitas incertezas pairam por este ano. Pensando nisso, é que eu resolvi fazer um jejum. Há muito tempo venho conversando com minha esposa sobre fazer este jejum e a ideia não saía do papel. Eu já fiz alguns jejuns na minha vida, mas faz muito tempo que eu não faço. Criei coragem e comecei logo no primeiro mês do ano. São 3 dias sem comida, só com água. O maior desafio para quem está há muito tempo sem fazer o jejum é esquecer ele e quebrar, principalmente no primeiro dia, né? Esquecer ele e quebrar com uma simples coisa, pegou uma uva, colocou na boca sem querer. No primeiro dia é o dia mais difícil. Eu acho que o que é mais difícil no primeiro dia seria isso. É você esquecer que está em jejum e quebrar ele com uma coisa simples. Tá ajudando alguém com alguma coisa na comida, na cozinha, e acabar quebrando ele. Toda a atenção é pouco nesses momentos. E um jejum como o que eu estou fazendo é um pouquinho mais desafiador pelo fato de eu estar fazendo com 2 propósitos, né? Uma finalidade espiritual e física. As finalidades são de ajudar mais minha família, ajudar mais a mim mesmo, né? Eliminar coisas ruins e negativas do meu corpo espiritualmente e dar uma força mais para esse ano que vem, né? A gente fica às vezes com muita dúvida, então a gente tenta garantir de alguma forma. E o jejum eu acho que é algo que vai educar meu coração, de alguma forma espiritualmente pode ajudar minha família, ajudar esse ano de 2023. E ajudando esse ano de 2023 não ajuda só para mim, não só para minha família, mas ajuda para cada um que passar. Todas as pessoas que existem neste planeta possam passar de uma forma melhor, né? Que ajude de alguma forma, né? Assim, quebrar este jejum pode ser muito ruim por conta de muitas coisas que não dá para explicar agora, né? Coisas mais espirituais, coisas mais físicas, e eu não sou uma pessoa com propriedades para explicar 100%. Então isso é um experimento meu, faz muito tempo mesmo. Já fiz jejum de 7 dias, mas faz muito tempo. Tinha supervisão e tinha mais gente em volta, tinha mais gente fazendo, então era mais fácil, era mais tranquilo. Agora eu tô fazendo sozinho, só com minha esposa do lado ali, acompanhando e observando. É uma boa médica. Então vamos lá, né? Mas como a gente precisa de se desafiar, né, no decorrer das nossas vidas, eu estou me colocando nessa situação. Para muita gente o jejum de 3 dias não é tão difícil, né? Mas eu tenho que caminhar de acordo com minhas pernas, de acordo com aquilo que eu acredito que dá pra mim, e colocando um pouco de desafio, né? Não com muita facilidade e nem com muita dificuldade. Conforme eu consigo caminhar mesmo. Como este está dentro dos parâmetros aceitáveis pelo meu ser, né? No momento, então é isso que eu vou fazer. No primeiro dia foi bem difícil por causa da fome, né? A fome que vai começando ali é aquela fome que te avisa, tá na hora de comer. Então, na hora de comer, você vai lá e come. E aí é que tá o detalhezinho assim, o problema maior do primeiro dia, né? Eu passei com muita tranquilidade no primeiro dia, fiz exercício, me pesei também, todos os dias eu me pesei. Toda hora eu precisava ficar com a mente ligada e não colocar nada na boca. Isso é muito difícil. Realmente eu fiquei fazendo algumas estratégias aqui para eu não esquecer.
porque eu tava ajudando e eu comecei num sábado, né, dia 7. Então foi assim, sábado geralmente é um dia que a gente faz alguma coisa diferente pra comer, faz uma pipoca, faz umas coisas diferentes pra comer, né? E eu senti o cheiro, o automático não era nem a fome, era, tá, você tá ali, tem que comer, né? O corpo pedindo alguma comida. Foi difícil. Realmente o primeiro dia é difícil. O mais difícil é você ter a consciência de que você está em jejum. E essa consciência tem que ser ajudada de alguma forma, com alguém te lembrando, com você fazendo algumas coisas, amarrando alguma coisa no dedo. Cada um tem seus mecanismos. O corpo fica indisposto e o tempo não passa mesmo. Os 3 dias de jejum foi realmente bem desafiador pelo tempo e você fica lembrando. É bem complicado. No segundo dia, então, foi difícil por essa situação. E o dia que eu senti que eu comecei a mudar, que o meu corpo começou a mudar em termos de leve, né? Mas começou a mudar, foi o segundo dia. O segundo dia, lá pelas 9 horas, eu fui lavar as fraldas do pequeno urso. E aí eu senti o estômago embrulhar um pouquinho. Mas assim, em termos de andar, de fazer as coisas, eu tava fazendo tudo. Mas você consegue começar a sentir um pouco de lentidão no corpo. O corpo fica um pouco mais lento, né? Então foi um pouquinho... Começou a dificuldade aí. Mas em termos de você sentir o corpo, pra mim foi tranquilo. Até no terceiro dia também foi mais tranquilo em termos de corpo, embora a lentidão, né, de você fazer. Você vai sentar, você meio que cai um pouco, você não senta naturalmente com o seu corpo, com a força do seu músculo fazendo tudo, né? Você meio que cai um pouquinho, mas isso é normal pra mim, pelo menos, né? Eu senti muita tranquilidade, mas para levantar também tive que fazer um pouco mais de força. Às vezes tinha certas coisas que eu ia fazer e quando eu ia fazer, eu já pensava, eu tô fraco, então vou botar um pouco mais de força. E às vezes eu colocava força demais. Então isso também é algo que acontece. Eu não conseguia medir bem a força que eu tinha ali, porque eu tava meio perdidozinho um pouquinho a cabeça, né? Do segundo dia pro terceiro isso acontecia mais. Quando a gente fica sem comer, a gente valoriza mais o alimento, né? Dá mais amor ao alimento, as coisas, a gente fica mais pensativo, fica bem mais emotivo. O jejum de 3 dias, isso não acontece tanto. A questão talvez para quem nunca fez, talvez para quem nunca chegou a fazer um jejum, isso aconteça nos 3 dias. Mas como eu já fiz, eu já tive alguma experiência no passado, trouxe um pouco de experiência para mim, isso não aconteceu tanto. Mas como eu busco, né, tem a parte espiritual, eu fiz umas orações, fiz algumas reflexões, fiz algumas atividades aqui em casa, com minha família, com meu filho. Então você fica mais pensativo, né? Eu fiz com esses propósitos, né? Pensei mais no meu país, né, no mundo, na situação do mundo que tá em 2023. Então foi desafiador por esse sentido. Eu acho que quando a gente coloca propósitos, né, espirituais e físicos no corpo, eu acho que a gente acarreta um pouco mais de dificuldade. Então eu senti um pouco mais isso do segundo pro primeiro dia, do segundo pro terceiro, né? E eu gostei muito. Eu gostei porque você sente um pouco assim, assim, você gosta e não gosta, né? Ao mesmo tempo, aquela sensação de desafio, de nossa, tá comendo uma comida gostosa. Minha esposa fez um bolo e eu ajudei a fazer. Não ajudei a fazer, mas fiquei próximo ali, né? Na hora do almoço, eu ajudei a fazer o almoço. O pepino, o cheiro do pepino, o cheiro das coisas. E quando você tá com um propósito, você tenta, né,
fazer o máximo possível as atividades do dia. Então foi um pouquinho desafiador passar por isso e não comer, né? O tempo inteiro pensando em não comer. Minha esposa foi lembrando ali. Às vezes eu ia na cozinha e eu chegava na cozinha para comer alguma coisa, porque o corpo era naturalmente ia fazendo isso. E aí minha esposa, o que você tá fazendo aí? E aí é verdade, eu vim ver aqui a comida. Aí eu mexia na comida, olhava, eu não vou poder te comer não, deixa quieto. E aí eu voltava, ia fazer outra coisa, ia fazer outras coisas que tinha que fazer da casa, né? Também assisti alguns vídeos sobre o jejum, isso me ajudou também. Li algumas coisas espirituais aqui, algumas coisas físicas, os benefícios, tudo do jejum. Foi desafiador, mas foi gratificante, porque eu pensava, poxa, quando eu terminar vai ser bom, vai ser, eu vou ter concluído uma coisa, né? E que de alguma forma esse jejum ajude o ano de 2023, que eu possa fazer mais jejum. Fazia muito tempo, o ano de 2022 foi eu falando o tempo inteiro que eu precisava fazer jejum, tinha que fazer, porque o ser humano precisa se desafiar, e jejum faz parte, né, de um desafio também que a gente tem que fazer. E 3 dias eu acho que é uma quantidade boa para as pessoas, para quem está começando, né? Geralmente você começa com um dia, né, jejum de um dia, tudo, mas jejum de um dia para mim já era muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Eu já fiz, às vezes eu fico aí quase um dia sem comer, naturalmente eu mesmo, eu falo, eu não vou comer hoje não. Então eu sinto a fome, mas a fome não me afeta muito no primeiro dia. Então eu tenho esse controle já com o jejum de um dia, né? A não ser a questão de você errar. Putz, coloquei na boca alguma comida, sabe? E aí esse é o detalhe principal. Mas o jejum de 3 dias já começa a desafiar um pouco mais pra mim, porque eu fiz menos, né, do que de um dia. O de 7 dias eu só fiz uma vez na minha vida, e o de 3 dias eu já fiz algumas vezes. E essa tá sendo, acho que talvez a 4ª, 5ª vez que eu faço na minha vida, não sei. E o de um dia eu já fiz várias vezes já. Mas é isso, tá sendo desafiador, ainda tô, né, no 3º dia. Eu acho que esse vídeo vai servir como alguma experiência pra mim, e de alguma forma possa ajudar, né, as pessoas que queiram fazer o jejum. Eu acho que vale muito a pena qualquer ser humano que tá buscando um desafio, uma coisa espiritual, física também, ajuda muito na sua parte física, né, ajudar seu corpo, saúde, o seu corpo trabalha, né? Existem algumas coisas que é liberado no corpo, que ele ajuda. Eu sugiro muito a todos que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, procurar saber um pouco mais sobre o jejum, que não é só espiritual e não é só físico, né? Tem um pouco dos dois, mas tudo depende muito do propósito que você coloca, né? Também das finalidades que você coloca. Então eu acho que vale muito a pena, pelo menos, pesquisar e procurar saber a respeito, né? Quando eu via alguém comendo, batia um pouco de agonia no corpo. E à noite, quando eu tava próximo de dormir, né? Já queria dormir logo pra passar o dia, passar o tempo. Eu comecei a sentir um pouco de agonia, um pouquinho quase um desesperozinho. Poxa, eu poderia estar comendo, poderia estar de boas, fazendo as coisas, e tô fazendo jejum. Tudo isso passa pela cabeça da gente, sabe? Se a gente não tem um propósito, a gente quebra. Porque em muitos momentos passou na minha cabeça a vontade de quebrar, de chegar e comer simplesmente. Por quê? Né? Mas tinha um propósito, né? Tem um ideal aí em cima, né? Então o prazer depois de finalizar, dizer que fez,
que passou por essa etapa na vida, é muito gostoso. E que de alguma forma esse jejum me ajude a ter um pouco mais de saúde, que é o que eu busco, eu venho buscando ao longo dos anos, né? Desde 2016, 2017 eu estou passando por um momento de melhorias, né? Na minha saúde, na minha alimentação, não só na minha, né? Mas da minha casa, da minha família, minha esposa, nós trabalhamos para melhorar cada vez mais nossa alimentação, nossa família, do nosso filho também, né, quando chegou. Então é desafiador, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Eu assisto muitos vídeos do Dr. Coraça falando, e eu acho que vale a pena mencionar ele um pouco, porque ele é um dos que mais fala sobre jejum, que eu vejo, que eu acompanho pelo menos. E ele tem essa visão sobre o jejum, esse pensamento, ele explica, fala, tem muitos vídeos dele aqui no YouTube, e eu acho que vale muito a pena seguir ele para acompanhar, né? Ele tem seu estilo de vida, mas eu acho que vale muito a pena acompanhar para você pelo menos ter um norte, e vale muito a pena. Quando eu estava fazendo já no segundo dia ou no primeiro dia, não lembro, antes de ontem, não sei, minha esposa estava tomando um chá, e no chazinho tinha uma mensagem, né? Ela comprou um chá que na embalagem do chá tem uma mensagem, e como vocês sabem, eu estudo inglês, eu tento ensinar meu filho inglês aqui do jeito que eu consigo, né? São experiências que eu tô passando, tá sendo muito prazerosa também, é outra experiência. E dentro desse jejum eu refleti muito sobre isso, sobre o ensinamento do meu filho, sobre as coisas da minha família aqui, nosso aprendizado que nós estamos tendo, estamos evoluindo a cada ano. Isso me ajudou muito dentro desse jejum, a refletir sobre isso também, meu aprendizado sobre um idioma novo. Não é só esse idioma que eu pretendo, né, aprender, tem vários outros também. Minha esposa tomando chá, tem uma mensagem pequena no chá, né? Cada chá que ela faz, o sachêzinho vem com uma mensagenzinha. E uma mensagem que tinha, ela leu, e foi muito reflexivo para mim, refleti muito a respeito, foi essa mensagem: Unity is the way of grace in harmony. É uma mensagem pequena. Unity is the way of grace in harmony. Unity is the way of grace in harmony. A unidade é o caminho da graça em harmonia. Então, a unidade entre família, a unidade entre as pessoas, entre as nações. Eu pensei em tudo isso, né? Meu jejum tá em cima disso. Então eu pensei sobre essa unidade que é entre as pessoas. Quanto mais as pessoas se unem por um propósito, quanto mais as pessoas se unem por um objetivo, por um ideal, elas conseguem chegar nesse ideal, nesse objetivo, né? E que se esse objetivo for por um bem, pro bem de todos, é melhor ainda, né? A unidade é algo muito importante, e ela começa dentro do nosso corpo, né? A unidade entre mente e corpo. Essa unidade é a principal que a gente tem que buscar. É onde o nosso corpo quer, a nossa mente também quer, e essa unidade nos leva para uns objetivos que a gente quer. E isso ajuda muito na nossa vida, contribui muito com a nossa vida. Eu só tenho a agradecer muito pelo apoio da minha esposa nestes dias, toda a minha vida, e dizer que quem puder fazer e buscar essa unidade, né? E essa unidade que é o caminho da graça em harmonia, né? Todos nós conseguimos viver em harmonia quando a gente trabalha com unidade, e um caminho de graça para todos nós é alcançado quando a gente trabalha em unidade. E são essas coisas que foi muito assim interessante para eu ver, ouvir, escutar, refletir. Tudo isso está sendo muito bom. Eu já vi muitos relatos de jejuns que
Pessoas não gostaram, não passaram, porque realmente jejum não é bom, não é fácil em termos de você passar por uma privação. Imagina alguém que está com fome, que passa fome na rua, não tem o que comer. Muita gente, muitas regiões do mundo passam fome, não tem o que comer, e a gente às vezes não percebe, né? Tem toda a comida dentro de casa, tem tudo para comer e não pode. E tem gente que vê pessoas comendo bem, se alimentando bem e não pode, né? Então eu ver minha esposa se alimentando, ver meu filho comendo bem, ver todo mundo se alimentando e eu não podendo comer, e podendo comer, mas não podendo comer, né? Então é desafiador você decidir, você controlar sua mente, controlar seu corpo para você fazer aquilo que você colocou como um propósito. Você se torna mais forte, você se torna maior, né? O seu objetivo é maior, e espiritualmente você consegue ter um pouco mais de unidade. E é isso que eu busquei, né? A unidade entre mente e meu corpo. Um dos propósitos foi eliminar coisas ruins do meu corpo, eliminar coisas espirituais e físicas do meu corpo. Então isso tá sendo, né? Eu ainda agora quando eu tô gravando, eu tô no terceiro dia. Passei por algumas experiências e talvez eu venha com mais alguma experiência nesse terceiro dia, né?